Bom, Carol por Carol. Eu sou uma pessoa, galera, que eu acredito muito que a minha identidade ela vai modular ali o meu ambiente. O meu ambiente ele vai ser sempre soberano, né, sobre o meu comportamento e o meu comportamento ele vai ditar o meu resultado sempre no final. Como foi e como eu tive o meu primeiro aquário. Meu primeiro aquário eu tive aos 8 anos de idade. Quem me presenteou com esse aquário foi meu pai. Na época era uma casinha de vidro, uma lâmpada incandescente. E ali tinha alguns platis, gupis, molinésias, espadas, a carabandeira, neon, paulistinha. Eu super lotava o coitadinho. De onde veio minha paixão pelo aquarismo? A minha paixão pelo aquarismo veio através de um aquário de 19 litros que meu marido me presenteou no ano de 2010. Ali eu tive o primeiro contato com o aquário marinho. Até então eu é, tinha jumbo, né, e ciclídeos africanos, jumbo amazônico, ciclídeos africanos, ciclídeos americanos. E ali foi onde eu fui picada pela febre do sal. E minha paixão pelos corais, né? Como começou isso? Bom, no início para mim foi tudo muito difícil de entender. Na época eu lembro que eu tinha um colega na faculdade que se chamava Marcola. Marcola já tinha aquário marinho, né? E a gente trocava muita ideia, mas para mim ainda era muito difícil de entender a fisiologia, a anatomia, né, as patologias que acometiam ali aqueles animais. E para mim era um ambiente completamente diferente de tudo aquilo que eu estava acostumada, porque eu sempre criei cães, né? E corais era uma coisa assim que para mim era completamente diferente. Então eu não entendia ainda, né, os corais por dentro. E a paixão, é, eu não passei pelo período da paixão, né? A partir do momento que eu comecei a entender como eles funcionam, eu passei a amar. E uma coisa que eu costumo falar assim, né? Eu e meu marido a gente conversa, é que a paixão ela é um período, né? Geralmente o período da paixão são 3 meses. E que bom que eu não passei pelo período da paixão, né? Depois que eu entendi como tudo funcionava, eu aprendi a amar e estou aqui. Bom, como são meus aquários hoje? Eu tento manter o máximo que eu posso, assim, oferecer a eles tudo bastante natural, né? Para poder diminuir qualquer tipo, no meu entendimento, no meu ver, qualquer impacto, né? Minimizar os impactos em relação a eles. Então, eu ofereço aos habitantes condições bastante naturais e eu tento respeitar as regras de cada um deles e o tempo para poder minimizar perdas, estresse e danos. Bom, meu peixe preferido, acho que todo mundo já sabe, que é o imperador. Qual peixe eu nunca teria? Eu jamais teria um tubarão. Acho que aquários, mesmo que seja um bambu, acho que aquários não são ambientes salutar para poder você manter animais como esses. Qual é o meu coral preferido? Meu coral preferido são as acróporas. Elas são os meus corais preferidos. São mais desafiadoras, são mais exigentes e isso me leva a cada dia a ter mais vontade de aprender e conhecer. Qual coral eu nunca teria? Eu nunca teria um Leber carnation, porque são animais que não conseguem se adaptar na vida em cativeiro. Qual a importância da coral ostentação hoje em minha vida? A minha vida é a coral ostentação. Eu não sei o que eu faria sem a coral ostentação.
quando eu resolvi criar o blog e com que objetivo? Bom, a minha primeira postagem foi ali no ano de 2022 e o objetivo era passar um pouco do conhecimento, né, adquirido através de artigos e das minhas experiências aqui no dia a dia lidando com os corais. Como é a minha rotina em relação aos meus corais e aos meus peixes? A rotina é bastante pesada, porém extremamente satisfatória para mim, né? Eu sou uma pessoa que eu amo muito cuidar deles e assim não é uma coisa que eu delego a ninguém. Então, criar coral para mim requer muita disciplina, dedicação e foco. Qual é a minha opinião sobre o teste de CP? Para mim, ele é hoje uma ferramenta essencial, principalmente para a gente manter o equilíbrio dos traços, né, que são parâmetros que a gente não consegue medir nos testes caseiros. E que hoje eu percebo que os corais eles têm a necessidade, né, de absorver esses elementos na água. Também tem um papel muito importante em relação a essa questão do equilíbrio, porque dosar traços é importante, porém a gente tem que saber quanto de traços a gente vai dosar em relação ao nosso volume de água, em relação à biomassa que a gente tem dentro do aquário. Então, o ICP, para mim, hoje é uma ferramenta assim insubstituível. Não me vejo hoje sem ICP. Entender que nada é obrigado, não é obrigado que ele faça um método, né? Então eu deixo ele bastante à vontade para ele decidir da maneira dele como ele vai fazer. Mas se a mim me for pedido algum tipo de orientação, eu recomendo o método de ciclagem tritão. Qual a minha opinião em relação à utilização de bactérias apenas na ciclagem? Eu sou completamente de acordo em relação a isso, porém eu não vou aqui me aprofundar no tema porque eu acho que não dá para explicar isso de uma maneira resumida, né? Mas assim, eu me coloco à disposição para bater um papo com aqueles que se interessarem, né, em relação ao tema. Bom, através da minha experiência, como é que eu posso explicar o uso das bactérias em relação à saúde dos corais? Eu meio que adiantei a resposta um pouco acima, né, quando eu digo que não tem como falar de bactérias de forma resumida. E de fato não tem. Mas o que a gente pode entender é que as bactérias elas têm extrema importância para a vida, não só do aquário, como um todo, né? As bactérias elas são tão importantes no sentido de alimentação, no sentido de equilíbrio, né? No sentido de metabolização. Então, assim, não dá para resumir essa pergunta em uma resposta de 3 minutos. Isso requer, né, uma pergunta é o gancho da outra, então requer uma discussão mais prolongada em relação a isso. Qual a minha relação com o mar? Eu sempre tive uma relação muito íntima com o mar, desde muito pequena, né? Meu pai levava muito a gente para maré, para mariscar, né? Em dias de lua cheia, né? Quando a maré vaza bastante aqui. Meu pai sempre levou a gente, né? Para pescar. Eu tenho uma irmã mais nova do que eu que ela tirava meio que ondinha assim, entendeu? E aí ela não gostava de meter a mão para poder catar os mariscos, né? Que a nomenclatura aqui na Bahia deve ser completamente diferente do resto do país. E aí ela ficava, ai, que nojo, aquela coisa toda. Meu pai perdia a paciência, mas aí ela gostava de ir para poder ficar dando close na praia, né? E aí ela ficava na areia dando close e a gente cá se lascando e catando os mariscos. Então, a minha relação com o mar sempre foi muito estreita, muito íntima.
Não tem um dia que eu não vejo o mar, né? Todos os dias eu vejo o mar. Quase todos os dias eu tomo banho de mar. E eu não mergulho porque eu tenho fobia. Eu acho que no dia que eu colocar aquele negócio lá na boca, né? Um cilindro, aquele respirador, acho que eu vou morrer afogada. Então, como eu já tenho essa coisa na minha mente, aí eu não vou não. Como eu faço minha quarentena de peixes e a desinfecção dos corais. Quarentena eu costumo me apegar mais assim em relação às espécies. Tem muito tempo que eu não coloco nada nos meus aquários. Acho que tem mais de um ano que eu não coloco nenhum peixe, nada novo. Mas eu costumo me apegar mais assim em relação às peculiaridades da espécie para poder minimizar o máximo possível o erro na quarentena, para poder não estar ali matando o animal. Em relação aos corais, né, eu costumo pegar esses animais e isolar eles sempre em um dos tanques que eu tenho aqui. Esses animais eles ficam lá por lá uns 2 meses, umas 8 semanas. Daí, nessas 8 semanas, esses corais são inspecionados e, se necessário, tratados, né, de acordo com as suas necessidades. E depois dessas 8 semanas, depois de todos os tratamentos, eles seguem para os tanques que são separados de acordo com espécies. E ainda lá, né, eles ainda continuam sendo inspecionados. Então, a desinfecção dos corais, assim, eu tenho muita cautela. O que é que eu vou fazer, o que é que eu vou usar, qual é a abordagem que eu vou utilizar, porque hoje eu compreendo a importância de manter todo o equilíbrio, né, da microbiota interna ali daquele animal. E eu tento perturbar elas o mínimo possível. Na minha opinião, o que eu acho que poderia mudar no aquarismo brasileiro, eu acho complicado, porque a gente fala de pessoas, né? E para mim, assim, a saída que eu vejo mais promissora em relação a isso é cada vez mais os aquaristas compreenderem e entenderem a importância da sustentabilidade, porque criar é preservar, independente, quem é hobbyista cria, e quando a gente cria a gente precisa entender a importância, né, daquilo ali. A situação econômica do país que a gente vive, tantos outros entraves, isso dificulta bastante, né? E para mim não é um hobby acessível, não, infelizmente, mas eu gostaria que fosse. Como eu vejo o futuro do aquarismo marinho, se a situação continuar como é hoje. Bom, eu acho que o futuro ele é promissor, né? Mas o que vai depender ali, na minha opinião, é se criar uma cultura de responsabilidade, como eu falei, né? Onde os aquaristas eles precisam entender a importância da sustentabilidade. Não adianta você ali comprar um animal e não dar para esse animal condições viáveis, né, para que ele possa crescer, se desenvolver. E o avião está passando. Crescer, se desenvolver e chegar na sua fase adulta plena, né, desovar no aquário. E isso é muito bonito, mas tudo isso depende muito do aquarista, né, como tutor desses animais. Qual a minha opinião em relação ao branqueamento dos corais devido à ação humana? Bom, eu fico triste, né? E eu acho que precisaria, né, de mais políticas de proteção, né? O aquarismo ele pode ser uma forma de prevenção, de proteção, né? De preservação
desde que ele seja feito com ética. E é isso. Qual a frase da minha vida? A frase da minha vida é a seguinte: existem 3 tipos de burros. Aquele que sabe e não ensina, aquele que sabe, que não sabe e diz que sabe, e aquele que não sabe e não pergunta. E o último, para mim, é o pior, porque não existe pergunta tola, besta, desnecessária. Todas as perguntas, elas são importantes para que a gente consiga chegar a um denominador comum e um crescimento dentro de qualquer aspecto, seja no hobby ou na própria vida. Bom, Shen me perguntou em relação às macroalgas, né? Com a imensa variedade de macroalgas aqui na costa, no estado, quais espécies se destacam mais dentro de um aquário. Bom, Shen, a gente vai ter ali como carro-chefe as caulerpas, né? A prolífera, a gente vai ter a caulerpa uva, né? Que são as mais fáceis da gente manter, né? Porém, essas espécies elas precisam de uma certa poda e observação periódica. Já outras espécies como a uva, que é o alface d'água, a dictiota, entre outras, elas também são fáceis de manter, embelezam os aquários. O sargaço, né, que é uma alga amarela, os códios roxo, né, o verde, também não são difíceis de manter, né, e não requerem tanta manutenção como as caulerpas. Tomasi Aquahobby me fez uma pergunta em relação à temperatura aqui, né? Que aqui é muito quente, de fato aqui é muito quente. O clima aqui é um desafio constante e foi justamente por isso que eu venho há 7 anos, né, trabalhando essa questão da resiliência nos meus animais em relação ao parâmetro temperatura, né? E ao longo desse período todo de 7 anos, hoje eu posso dizer que eu tive mais sucessos do que derrotas. Mas é bem difícil, é bem desafiador, né? Também não é simples assim de falar, porque eu precisaria de mais tempo. Bom, Jeff me perguntou que o entendimento do DOC mudou em minha vida. Bom, o entendimento do DOC para mim foi revolucionário, né? E assim, para mim, ele trouxe a importância de monitorar um parâmetro, né, que pelo menos para mim eu vivia no escuro em relação a isso. Então hoje a minha preocupação ela não se resume mais apenas à parte de equilíbrio químico, né? Mas como é que posso dizer? Hoje ela vai além, porque eu acredito que o equilíbrio orgânico ele é muito mais importante do que o químico, né? O químico ele é mais fácil da gente lidar do que o orgânico, porque para baixar carbono orgânico dissolvido é um pouquinho complicado, assim, demora, né? Requer bastante paciência. Primeiro a gente tem que meio que ver qual é a causa, né? Agir na causa e não no carbono em si somente, né? Então, para mim foi assim um divisor de águas. E o controle do DOC, ele me ajudou a prevenir um grande desastre aqui há meses atrás, né? Então, hoje eu não me vejo mais sem fazer nem ICP e nem NDOC. Eu não me vejo mais sem analisar esses dois
parâmetros.